Olá, estamos de volta para mais um capítulo, mais uma mensagem do estudo dessa obra Desperte e Seja Feliz, da veneranda Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco. É uma das obras que faz parte, né, daquele grupo de livros que nos foram trazidos para nos ajudar no nosso crescimento psicológico, né? Faz parte da série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles. E hoje nós estamos na mensagem 2. Esse livro é dividido em 30 mensagens, convites à reflexão, e nós estamos na segunda. Essa segunda vem falar para nós sobre os litígios, e o título é esse: Litígios. O que é um litígio, né? O litígio é uma contenda, é uma falta de acordo, né? É quando você, para defender os seus interesses, seu ponto de vista, você quer que eles prevaleçam e entra numa contenda, entra num litígio. O litígio, assim como muitas outras questões da nossa personalidade, estão muito ligadas ainda ao primitivismo. O ideal é sempre que o quê? Que cheguemos a um acordo, que não haja discussões ou brigas, né? Onde as dissensões que são bem-vindas, ou seja, separações, onde você tem um ponto de vista diferente do outro, onde você discorda, né? As dissensões são as discordâncias. Elas deveriam ser vividas e devem ser vividas de modo absolutamente natural, porque discordar faz parte da nossa vida, não tem que concordar com as coisas. Eu posso e devo discordar com aquilo que eu não concordo, mas ultrapassar um limite da forma com que se discorda é que entra nos litígios, que são essas brigas, essas contendas. Isso é que não faz sentido, né? Para que o litígio? O litígio é ainda uma reminiscência das nossas condições primitivas. E às vezes quando a gente lê reminiscência, ou a gente ouve reminiscência, parece assim, é só um pouquinho que falta, é só um restinho que a gente ainda traz. Mas esse restinho, esse pouquinho, essa reminiscência é algo ainda absolutamente perturbador e, em se tratando de sociedade, é ainda muito expressivo. Não quer dizer que já está bem diferente de antes, mas não quer dizer que já acabou ou que já está faltando só um tiquinho, só um pouquinho. Não, ainda tem bastante dessas reminiscências. Basta a gente olhar a nossa sociedade. Basta a gente olhar, às vezes, as redes sociais. O que se tem nas redes sociais? Muitos litígios. Muitas pessoas que, para a defesa do seu ponto de vista, ou simplesmente porque quer ser do contra, perdem a linha do equilíbrio, do respeito e partem para as agressões, para os xingamentos, parte para colocar para fora o seu próprio conteúdo. Ninguém que já tenha compreendido que não se deve fazer isso e que não gosta, não compactua, não está nessa faixa, simplesmente vai entrar numa rede social para fazer naquele momento pontual. Não. A gente exprime, a gente expressa aquilo que nós ainda temos dentro de nós. Então, ainda há uma boa parte de pessoas, de espíritos reencarnados, que vibram dessa forma, mas existe também uma parcela imensa e muito grandiosa, e estou para dizer que a maioria, a maior parte, não entra nessas querelas, mas o mal é barulhento, né? Aqueles que se arvoram, eles fazem muito barulho, enquanto bem às vezes é mais discreto, é mais sutil. Então, essas reminiscências que fazem parte, nós vivemos com elas, nós vivemos com pessoas litigantes, nós vivemos, não vamos passar incólume com relação a isso. O que nós devemos pensar é como eu me porto, como eu sou, numa contenda, numa disputa, que faz parte ainda da nossa natureza. Qual é a minha postura?
deixa pra lá, não quero saber, para não evitar briga. Isso aí não é equilíbrio, porque a gente, para defender, às vezes o nosso ponto de vista é o melhor, é o que tá certo, é o que tá voltado para os ensinamentos de Jesus, e a gente precisa defendê-los. Mas defender como? Defender com a briga, com a discussão? Não, defender com a postura. Defender sendo coerente com aquilo que a gente prega, né? Com aquilo que a gente abraça, com aquilo que a gente quer. Jesus é o grande exemplo para nós disso. Foi tentado o tempo inteiro por esses litigantes, por essas pessoas que instigam mesmo. Quantas vezes, né? E Jesus soube passar por todos eles. Ora, chamando a atenção para um aspecto, ora chamando a atenção para outro, nunca compactuou, mas também nunca entrou em briga, nunca entrou nessa discussão, nessa contenda. Reafirmava sempre o que ele trazia. Kardec é outro. Allan Kardec teve os litigantes dentro de quê? Do seu próprio grupo de pessoas que faziam parte dos que estavam ali apoiando, dos que estavam junto deles na codificação da doutrina. Não vou dizer nem dos contendores, daqueles que eram já contrários, não. Dentro. Então nós não vamos ser diferentes, a gente não vai viver a vida sem ter nenhum litígio para enfrentar. Agora, como é que nós devemos enfrentar? E que litígios são esses? Eu acho muito interessante, curioso e triste, obviamente, que muitos casais que buscaram ali criar a sua família, casaram-se ou fizeram uma sociedade de trabalho, né? E iniciaram ali com valores, com respeito um com o outro, com amor, com carinho, no caso de uma família. E depois, quando se separa, porque chega um momento às vezes em que cada um vai seguir caminhos diferentes, né? E vida que deve seguir. Mas aqueles que antes comungavam de muita intimidade são quem depois protagonizam litígios complexos e longos. Existem casais que, quando se separam, não conseguem fazer um acordo, não conseguem chegar a esse termo melhor, alguém cedendo mais do que o outro. Isso é normal, deveria ser normal. Um cede um pouco mais, aquele que tem mais conhecimento é o que deveria ceder, nem sempre é o que acontece, mas um cede um pouco mais, o outro concorda e ali encerra. Mas muitas das vezes isso se transforma numa briga, num litígio complexo que se arrasta na justiça, por exemplo. O casal que antes dizia meu amor, minha vida, passa a querer brigar não só pelo valor das questões materiais, mas só pelo fato de não concordar com o outro. E existem litígios que se arrastam por 20, 30, 50 anos, desencarnam e não conseguiu terminar de resolver ali aquela pendenga. Eu acho isso muito mais bizarro, absurdo, do que aqueles que simplesmente, pontualmente ou por ideias diferentes, divergem e entram ali em discussões. É muito mais difícil da gente assimilar aqueles que compactuavam, aqueles que ali viviam juntos numa separação, tornar tudo um litígio muito grande, uma contenda muito maior. Isso, claro, que tem muito a ver com o amor próprio, né? Aquela coisa do ficar com orgulho ferido. Orgulho já não é bom, ferido então pior ainda, né? É uma mistura explosiva. E aí, em razão de atender a essas mesquinharias morais, arrasta, passa a vida numa contenda desnecessária. Mas nós vamos partir, nós vamos desencarnar, todos nós vamos encerrar essa viagem reencarnatória, essa viagem terrena, todos nós. E aí vamos nos deparar com o quê? Com aquilo que nós fizemos da nossa vida. Se somos litigantes, se somos pessoas que fazem questão, se somos aqueles que não abrem mão, né? Nós vamos
nos deparar com isso. Nós vamos ter o resultado disso, que não é bom, sem dúvida nenhuma. Ao passo que quando a gente abre mão de certas coisas, quando a gente consegue separar o que é a personalidade inquieta do outro daquilo que eu quero para minha vida, nós vamos colher frutos muito mais saborosos, sem dúvida nenhuma. Então, todos nós, ao longo da nossa existência, vamos viver muito às voltas com essas contendas, com essas pessoas litigantes. Nós é que não devemos ser litigantes. Nós é que devemos procurar pautar a nossa conduta dentro daquilo que é certo. Porque é certo. E não porque alguém vai valorizar, e não para parecer que é. E sim porque é o correto. E sim porque é o que Jesus vem trazer para nós. Fazer o bem ao nosso semelhante. Que semelhante? Todos aqueles que estão à nossa volta. Olhar para essas pessoas que são futriqueiras, que são encrenqueiras, que não aceitam quando a gente tem uma postura, uma opinião e quer ficar ali futucando, né? A gente convive com pessoas assim. É olhá-las com um certo distanciamento. Que distanciamento? Essa é a postura dela. Se eu ficar respondendo ali o tempo inteiro, eu sou igual a ele. Então eu não posso reclamar dele. Mas às vezes eu reclamo. Às vezes a gente age igual e reclama da postura do outro. Então eu devo olhar muito para mim, muito para como é que eu estou agindo e buscar agir da melhor forma. E se a gente estiver ocupado com coisas boas, nobres, com coisas importantes, a gente não tem tempo para isso. A gente vai olhar e falar assim, que triste que a pessoa ainda é assim. Tem hora que vai doer um pouco a forma agressiva, o jeito que o outro traz. Não tô dizendo que a gente vai ficar anestesiado, né? Mas viveu aquela experiência, tá vivendo essa experiência de perturbação de alguém que tá ali no litígio, né? Nessa contenda horrorosa, desagradável, procura ter um distanciamento, separando a postura da pessoa da própria pessoa, né? Para que a gente possa conviver. Às vezes a gente tem isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O que a gente vai fazer? Vai sair correndo, virar as costas e execrar? Isso não é o que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a conviver com isso, mas não quer dizer que eu tenho que ser assim. E como é que se estabelece esse limite? Como é que coloca esse limite? Primeiro, buscando a si próprio, buscando alicerçar a própria conduta. E aí, se ela é uma conduta melhor e mais elevada, vai ser muito mais fácil de lidar com esses contendores que a gente tem dentro de casa, esses litigantes que a gente tem dentro de casa. Se é tão importante para ele, a gente pode simplesmente encerrar uma discussão dizendo, olha, eu não concordo com nada do que você está falando, é a minha opinião. Mas você tem o direito de se expressar como você acha que você deve se expressar. Vamos buscar outro rumo? Vamos mudar o assunto? Porque esse vai trazer problemas e prejuízos. E se precisarmos que a justiça se pronuncie, que a justiça venha defender os nossos interesses, um processo judicial, ele é feito para isso. Para que as pessoas que estão ali na contenda não precisam degladiarem-se. Vão ser eleitos pessoas, né, os advogados, que vão representar a sua causa. Então, deixa que eles representem. Muitas vezes, as pessoas que entram no litígio, na justiça, já tem ali os representantes que vão defender a sua causa e continuam presos àquilo ali. É um sofrimento. Então, a partir do momento em que a justiça ficou eleita para resolver aquela contenda, aquele litígio que não conseguiu ter um acordo, não conseguiu chegar ali a uma conclusão, as pessoas em si, então deixa que a justiça se pronuncie. Não concorda com a decisão judicial? Recorre. Nós temos aí, as instâncias para serem recorridas, mas não quer dizer que a gente precisa ficar preso àquilo ali. Delegou para alguém defender os seus interesses? Deixa que seja feito daquela forma lá. Porque se fosse fácil,
nós teríamos resolvido, né? Assim, se fosse ali uma questão, uma querela, onde nós pudéssemos entrar num acordo, ótimo, é o melhor que deve acontecer, mas nem sempre isso é possível. Então, ficou estabelecido que alguém vai defender seus interesses, deixa que ele defenda e você busca prosseguir a sua vida. Nós não somos obrigados a viver o litígio, às vezes nós temos situações em que temos que responder a um litígio, onde não tá legal, mas alguém vai fazer isso. Nós não precisamos ficar ali naquela... E aí, quando a gente fica ali naquela contenda, naquela discussão, naquele ponto de vista sendo defendido por mim mesmo, a gente se desgasta tanto que muitas das vezes perde o rumo daquilo que a gente estava fazendo, do que é importante fazer. Então, nós vamos passar a nossa encarnação tendo que viver certos litígios. Que eles sejam resolvidos da melhor forma, não sendo nós os intransigentes. E se for necessário, que seja recorrido à justiça para se pronunciar. Mas não sendo, e a maioria das questões não são necessárias à justiça, é a nossa própria conduta, que nós possamos passar ao largo dessas questões. Não sejamos nós que vamos ter o tempo e o trabalho de entrar numa rede social para ficar lá levantando polêmicas, para instigar outras pessoas, para colocar um conteúdo ruim. Não sejamos nós os portadores do amor, instrumentos de Jesus na terra. Se nós nos colocarmos nessa postura de instrumentos de Jesus aqui na terra, nosso tempo vai ser sempre preenchido por coisas benéficas, valorosas, que vão atender aos meus anseios e daqueles que estiverem ao meu lado. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima mensagem, o nosso próximo item desafio, que é assim que a Joana chama, né? O próximo desafio para a gente estar refletindo.